Mas vamos começar pelos Estados Unidos. Trump e Kamala, e tá apertadíssimo. E o que é que isso interfere nas eleições? Interfere que em alguns estados-chave são estados que podem ir para lá ou para cá. Geórgia, classicamente, Iowa, classicamente, mas esse ano, sobretudo, Michigan. E por que o Michigan é tão importante? Porque lá está ocorrendo um movimento, não sei se o Bruno está sabendo, se chama The Uncommitted Voters, ou os não comprometidos. Eles dizem que só vão votar na Câmara se ela se engajar em mudar alguma coisa em relação a Israel. Eles não têm uma coisa específica, não é assim, tem que parar de financiar agora a guerra, não. Ela tem que falar que alguma coisa vai ser diferente, ela tem que manifestar alguma mudança em relação ao governo Biden, que foi um governo que patrocinou o genocídio em curso nesse exato momento. Patrocinou e segue patrocinando, financiando, incentivando o que está acontecendo hoje em Israel. Kamala, fontes internas dizem que ela pode ser diferente, mas ela pessoalmente não tem manifestado muito diferente. Isso faz com que esses 100 mil uncommitted no Michigan, tá, sejam fundamentais nessa eleição. Ou seja, pode ser que o apoio a Israel custe as eleições aos democratas americanos. Você concorda com essa tese, Bruno? E o que você está achando? Mas Michigan tem uma particularidade que é uma questão que o Biden já estava enfrentando e que a Câmara, exatamente por não se diferenciar do Biden o suficiente, ou nada, na verdade, ela está com o mesmo problema, que é o voto árabe. É o estado com uma população muito significativa árabe dentro desse estado, muito desproporcional em relação à população árabe nos outros estados, e particularmente uma população ligada à Palestina. Tem muitas famílias, muitos imigrantes que vieram da Palestina, que conhecem bem o que está acontecendo lá e que muitas e muitas vezes, por conta do tamanho, da escala do genocídio em curso hoje, eles já perderam pessoas em Gaza no último ano. São pessoas que estão diretamente implicadas no que está acontecendo lá. E as centenas de milhares de pessoas que falam, olha, o nosso voto não está garantido, tá? Vocês não contem com o nosso voto, porque nós estamos colocando Gaza como uma questão fundamental. E o pedido é muito modesto. O que as pessoas estão falando é muda a política. Garante um cessar-fogo, ajuda humanitária, dá uma sinalização de que você não vai ser completamente cúmplice do genocídio. E ela não conseguiu prometer nada diferente. Ela não conseguiu falar assim, se eu chegar na presidência, o envio de armas a Israel vai ser paralisado caso haja um novo ataque em hospital. Qualquer coisa, ela não foi capaz de falar. Essa eleição é bizarra demais, porque entra muita sorte. O maior país, a maior potência mundial que está decidindo a vida de milhões de crianças, isso que é verdade, no mundo, literalmente a vida dessas pessoas, está financiando mesmo a limpeza étnica e é decidido por causa de um xadrez lá que ninguém tem direito, ninguém sabe por que é assim. Bom, a gente sabe por quê, não é? Porque isso exclui a população, sobretudo preta. É muito esperto esse sistema, que é a maneira como eles dividem os colégios eleitorais, que é uma mamata republicana, basicamente. Outra incógnita nessas eleições, que é a Jill Stein, a esquerda. Sim, a esquerda nos Estados Unidos tem 1%, que é o quanto a Jill Stein tem mais ou menos. Isso é o quanto que uma opção a esquerda tem. Jill Stein, que é de fato comprometida com o fim do financiamento de Israel, Jill Stein, que é de fato comprometida com meio ambiente, com parar a emergência climática, ou pelo menos mitigá-la. Jill Stein, que é a única candidata de verdade com compromisso com pautas à esquerda. Para mim não deveriam nem ser à esquerda, tá? São humanitárias. Basicamente, você interromper um genocídio é humanitário, não era para ser de esquerda, mas é. E só a Jill Stein quem fala disso. Jill Stein é essa que ninguém fala dela, mas ela tem ali 1%. E 1% precioso. E o que ela tá falando, gente, é o básico, é o certo, gente. Ela tá falando, tipo, assim, o que tem que ser dito.
está acontecendo um genocídio, está acontecendo a limpeza étnica com dinheiro dos Estados Unidos, com armas dos Estados Unidos, o mundo está colapsando com o dióxido de carbono dos Estados Unidos, com a indústria americana, a gente está financiando os bilionários que estão colapsando o mundo, que estão... Então ela está falando o básico, o beabá, e querem que ela desista por falar o básico. E ainda estão culpando ela se Trump ganhar eventualmente. Então eu acho uma sacanagem. Agora o que fazer? O ideal seria que a Câmara tivesse a inteligência de perceber que ela precisa desse 1% da Jill Stein. Quer acabar com a Jill Stein? Dá uma mini guinadinha aí, à esquerda. Ao bom senso, pelo menos, né? O que você acha? Bom, são várias coisas. Primeiro, assim, a Jill Stein é Partido Verde. Eles entendem o Partido Democrata, e acho que com boa razão, como falsos progressistas. Eles entendem o Partido Democrata como uma das faces da mesma máquina de guerra imperialista. E esse é o ponto do Partido Verde, que nesse ano está mais forte do que em muito tempo. Eles estão em cima da plataforma anti-genocídio. Então eles estão colocando a questão do genocídio em Gaza e do papel e da cumplicidade das armas dos Estados Unidos que estão caindo em cima dos palestinos e agora em cima dos libaneses, e talvez daqui a pouco tempo em cima dos iranianos, né? Eles estão colocando isso como central. Então eles falam o seguinte: a gente está aqui para desfazer o império. Entendeu? Perfeito. E a Kamala Harris falou no discurso da convenção dela que ela vai fazer o exército mais letal do mundo. Ela usou a palavra letal, tá? Caralho. Então, é importante falar que a Jill Stein, ela, de fato, hoje, ela já está em primeiro na preferência de votos dos árabes de Michigan. Mas por essa razão, porque ela é a única representante de algo que eles, de fato, não só sentem na pele, mas colocam isso como uma condição mínima para votar. Tem livros muito bons sobre a questão palestina. Primeiro, talvez, Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel, um livro muito bom, ótimo para você refutar imbecilidades colonialistas, racistas, tá? Sendo repetidas por aí. Ele vai um por um em vários mitos, tipo, não tinha ninguém na Palestina quando já foi fundada a questão de Israel, ou o acordo de Oslo, o problema foi que os palestinos não aceitaram o acordo de Oslo. Ele vai um por um e vai desmistificando muitas mentiras contadas. Não só, eles também têm muita literatura, e a literatura palestina é espetacular, né? Esse Hassan Kanafani é muito bom, é o cara do Retorno a Haifa. Mas esse aqui, Homens ao Sol, eu não li ainda. O Retorno a Haifa é belíssimo, 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 e tristíssimo também. Ibrahim Al-Koni, o Tumor ainda não li, mas dizem que é muito bom. Porque é importante isso também, né? Porque o apagamento da população palestina, a limpeza étnica que está ocorrendo agora, ela vem junto também com uma limpeza cultural, com a ideia de apagar uma cultura, com negar uma cultura, dizendo que a Palestina não existe. Já ouvi essa frase, inclusive. É um apagamento cultural, e a Palestina não só existe, como tem uma cultura belíssima, com escritores espetaculares, biofilósofos, muitos historiadores muito bons. Então, queria convidá-los a conhecer a Tábua, onde vocês vão conhecer muito da cultura palestina. Mas não só. O Ilan Pappé, por exemplo, é israelense, tá? Esse menino aqui é um historiador israelense, mas claro, é antisionista. Inclusive proibido de pisar em Israel, provando que Israel é uma democracia. Sim, ele tem ameaças de morte seguidas em Israel, teve que sair de lá, foi cancelado da faculdade onde ele dava aula, sendo que é um grande historiador, não pode mais pisar em Israel, o Ilan, porque é isso, é um país em que, enfim, a grande democracia do Oriente Médio não é bem democrática, não, como provam tantas pessoas disso, proibidas de pisar lá por pensarem diferente da hegemonia, né? Essa história de Israel e Gaza e desse conflito é complexa, mas moralmente não é. É muito claro, muito direto, muito preciso, muito simples de entender o que está acontecendo lá em termos de genocídio, de limpeza étnica e de supremacia política e étnica em cima de um povo que está sendo vitimizado há muitas décadas. E agora, especialmente. Então, minha dica é esse mesmo livro, 10 mitos sobre Israel, do Ilan Pappé. É isso. Um dos mitos que eu acho importante que ele fala, talvez seja o central nas discussões, viu? O sionismo é o judaísmo.
Esse mito talvez seja o mais importante de ser combatido, porque ele é muito central na defesa que fazem em geral de Israel. A defesa quase sempre vem de uma acusação de antissemitismo, mesmo que você não tenha falado a palavra judeu, mesmo que esteja falando apenas do Estado de Israel, seja falando de Netanyahu, seja falando de uma política colonial, não importa. O antissemitismo vai ser a primeira coisa que você vai ouvir. E para desmontar isso, é muito importante você lembrar que judaísmo e sionismo não são sinônimos, tá? Nunca foram. Sempre tiveram, desde o início da ideia de sionismo, sempre tiveram muitos judeus anti-sionistas. E hoje tem muitos judeus anti-sionistas ou simplesmente não sionistas, que não tem nada a ver com o Estado de Israel, nem querem ter. Portanto, essa separação é muito importante. E ele faz a separação, obviamente, muito bem, por ele ser justamente um judeu anti-sionista. E tem muitos. Ou seja, é perfeitamente possível você ser anti-sionista e não ser antissemita. O antissemitismo existe, é claro, mas ele é um fenômeno completamente diferente. Inclusive, tem antissemitas pró-sionistas. A prova disso são partidos nazistas alemães, neonazistas alemães, que hoje são a favor do Estado de Israel. Como é que você explica isso? Claro, eles não querem judeus na Alemanha, querem judeus em Israel, ou sei lá qual é o motivo deles, mas o fato é que existe uma extrema-direita, tá, antissemita e antisionista. É o caso, inclusive, de, com certeza, fundamentalistas brasileiros, tá, que estão lá, a bandeira de Israel e tal, mas até outro dia estavam falando judiar, porque não judia de sei lá o quê, ou estão falando que os judeus, achando que Jesus, os judeus que mataram Cristo, falando coisas super antissemitas, isso sim, mas são a favor do Estado genocida do Netanyahu. Então, essa confusão entre judaísmo e sionismo, para mim, ela é central, tá, do problema que a gente está vivendo hoje, que é um problema que é um impedimento da argumentação, um impedimento da denúncia. Claro, porque se judaísmo é sinônimo de sionismo, você não pode criticar Israel, porque você vai estar criticando um povo perseguido. É o escudo que Israel usa para conseguir ir em frente com um genocídio. É usar é martírio, é judaico, e a história super importante do que aconteceu para igualar judaísmo ao sionismo é antissemitismo. Isso é antissemitismo. Porque você está uniformizando toda a complexidade de um povo, de uma cultura, mas mais do que isso, está colocando os judeus e o judaísmo como sinônimo de um projeto de supremacia étnica, que é o que sionismo é na sua definição, acho que desde a sua fundação. Exatamente. Bom, terminando assim com essa dica urgente. Com essa nota sombria. Essa nota sombria. E dizendo que semana que vem a gente está de volta. Foi um prazer conversar com você, Bruno Torturra, e com vocês todos nessa segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. E lembrem-se, é importante ter calma, urgentemente. E é importante ter certa urgência na hora de ter calma. Faz sentido? Oi? Faz sentido? Eu acabei de inventar como se fosse um bordão. Eu falei num tom assim, como se fosse uma coisa que abandona, Greg. Abandona. Não funcionou o bordão. Calma. Eu vou pensar em outro melhor, então. Até a próxima, pessoal. A gente vem com um novo... Calma para quem tem urgência. Talvez melhor. Um abraço, gente, para todos vocês. Beijo, Greg. Tchau. Beijo.